Olá, cabeças pensantes, aqui professor Hernandes, mais uma vez com vocês para podermos falar um pouco sobre literatura, a arte das palavras. A poesia é um dos textos com maior profundidade, maior complexidade na sua construção. Porque ela deixa muitos vãos, muitos espaços para que nós possamos fazer a leitura dela. Então, quando você lê uma poesia, e por consequência também a canção, como são feitos em versos, nós temos uma abrangência grande para poder interpretar, porque as metáforas são mais subjetivas. Lógico que isso não traz uma interpretação do que você quer, mas do que você pode depreender do texto. Sempre lembrando isso, quando a gente faz leitura e interpretação, a gente tem que ir de acordo com o que o texto está dizendo. Verso tem um significado tão bonito porque era o movimento de arado que se fazia no plantio. Era ia e voltava, versos, verso, 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 verso. E aí é tão bonito essa metáfora, a ideia de verso, porque eles aravam a terra para fazer o plantio, então é como se fosse a abertura para nós plantarmos as ideias. Olha, estou inspirado hoje, se é que tem inspiração nisso. Bom, então, olha só, o poema de hoje vai ser de um escritor singular, único, muito fantástico, que é Augusto dos Anjos. Que apesar de ter esse sobrenome, a poesia dele não é angelical, não. Mas ele é um cara extremamente... É um cara muito controverso. A poesia dele é muito controversa. No seguinte sentido, ele, por ser da virada do século, ele traz para a gente muito do século XIX e muito do século XX. Ele é uma representação desse momento de transição, que é o pré-modernismo, que, diga-se de passagem, não é um estilo literário, que é exemplar, tanto como um fruto do século XIX para o início do século XX, quanto na forma de explorar a palavra para se fazer a poesia, explorar a palavra como um elemento artístico. E ele não se prende a trazer palavras poéticas. Inclusive, ele tende a trazer imagens antipoéticas. Sendo assim, vamos fazer a leitura do poema e aí nós vamos fazer uma pequena análise dele. Vamos falar sobre o Psicologia de um Vencido? Psicologia de um Vencido. Eu, filho do carbono e do amoníaco, um monstro de escuridão e rutilância, sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Profundissimamente hipocondríaco, este ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia, análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come e a vida em geral declara guerra, anda a espreitar meus olhos para roê-los e há de deixar-me apenas os cabelos na frialdade inorgânica da terra. Rapaz do céu, quando você lê esse poema, você pensa, esse cara é doido, esse cara é louco. Vamos primeiro fazer uma leitura geral do poema. Ele começa no primeiro verso, eu, filho do carbono e do amoníaco, então, elementos químicos, uma visão universal da humanidade, porque todos são feitos de elementos químicos, todos são feitos de átomos e moléculas, e a junção disso é que dá esse ser vivo,
que é o ser humano. E no segundo verso ele coloca que o ser humano é um monstro. Chamo a atenção de vocês para esse aspecto. No final do século XIX, você tem uma visão cientificista, você tem uma visão objetiva da realidade, você tem o positivismo, você tem o socialismo científico, você tem o determinismo, tem o evolucionismo, muitas correntes de estudo que estão surgindo, novas ciências como antropologia, sociologia e psicologia, que trazem uma nova forma de olhar o homem, uma nova forma de estudar o ser humano. Então, ele traz uma herança da objetividade do século XIX, de 1890 e tanto, que é carbono e amoníaco. Somos todos compostos moleculares. E no segundo verso ele traz uma subjetividade inerente ao simbolismo, que traz uma leitura mais subjetiva da realidade, que traz uma leitura mais à margem da sociedade. Monstro. Monstro é algo totalmente subjetivo. É uma hipérbole subjetiva que traz um olhar fascinante, ou um olhar de descrença neste amontoado de moléculas. Monstro de escuridão e rutilância. E aí, para ser mais objetivo ainda, ele coloca um paradoxo, que é escuro e rutila, e brilha. Então, me faz uma imagem, isso é bem a imagem que eu tenho, não é algo que está no poema, de algo meio viscoso. E aí ele começa: sofro desde a epigênese da infância. A epigênese da infância é a fecundação. É o momento em que o ser humano se faz como tal, molecularmente. De novo, ele coloca, então o primeiro verso é científico, o terceiro verso é científico, só que o segundo e o quarto, eles são subjetivos, eles são mais metafísicos, em que ele fala: sofro desde a epigênese da infância a influência má dos signos do zodíaco. Então percebo que ele tem uma visão pessimista. Primeiro, um monstro, e depois ele já coloca que é uma influência má dos signos do zodíaco, que é extremamente místico. É uma coisa subjetiva, depende de crença. Então ele alterna entre a objetividade e a subjetividade num mesmo poema. E aí, a gente tem agora, né, epigênese é uma palavra já antipoética, porque está ligada diretamente à cientificidade. Carbono e amoníaco também são palavras antipoéticas, porque afinal de contas isso são elementos químicos da tabela periódica, você não vê isso normalmente em poesia até Augusto dos Anjos. E daí você tem profundissimamente hipocondríaco. Começa o segundo quarteto com uma coisa totalmente antiestética para os parnasianos, principalmente. Né? Aí você vê a construção do grotesco, de uma imagem depreciativa da figura do ser humano. Este ambiente me causa repugnância. Então, profundissimamente hipocondríaco são duas palavras para fazer um decassílabo. Por isso que é antiestético, por isso que por isso que os parnasianos não gostariam, né? Olham um verso desse como uma coisa antiestética, porque se você tem um decassílabo com 7, 8 palavras, 6 palavras, e de repente vem um no meio do poema com 2 palavras só, e palavras longas, que tem uma rítmica diferente, um tipo de estética que vai romper com os padrões do parnasianismo. Muito bem. Então, profundissimamente hipocondríaco traz essa ideia, né, daquele que é doente, ou doente ao extremo, que tem todas as doenças, que toma todos os remédios, que é intensamente doente, profundissimamente hipocondríaco. Este ambiente me causa repugnância, eu odeio. Este ambiente é a vida. Né? Estar vivo é repugnante. Viver com seres humanos é repugnante. Então, olha que tenso que é Augusto dos Anjos. Olha que visão ele tem dessa nossa humanidade. Profundissimamente hipocondríaco, esse ambiente me causa repugnância. Sobe minha boca uma ânsia, análoga à ânsia que se escapa da boca de um cardíaco. O
cardíaco é o cara que está para morrer, o cara que não tem batimento regular. O cara que não tem batimento regular e que fica na expectativa da morte. Pense, então, por que ele está na expectativa da morte? Porque, afinal de contas, viver num ambiente em que há só monstros e há pessoas doentes, o que traz de novo? Inclusive, eu sou isso. Inclusive, todo ser humano é um vencido. A psique de um vencido, a psicologia de um vencido, a mente de uma pessoa que se vê vencida. Que se escapa da boca de um cardíaco. E aí é interessante algumas questões metonímicas estabelecidas aí, né? Desde boca e depois passando por olhos e cabelos. Então é como se escapasse a vida pela boca e aí depois o verme começa a se perfazer. Já o verme, então eu sou isso. Doente, feito de compostos químicos, um monstro, não presto para nada, não quero viver, é desagradável estar vivo, é desagradável estar entre seres humanos, é inócuo, uma palavra bonita, inócuo é sem sentido, é vazio. E aí ele começa, já o verme, este operário das ruínas, olha que paradoxo fantástico, né? O construtor da destruição, aquele que trabalha meticulosamente a destruição. A destruição de quem? A destruição do vencido. Quem é o vencedor? É o verme. E o verme, uma metáfora da morte, nós nos vemos vencido, nós, vida frágil, nos vemos vencido por um verme que é pequeno, que é nojento, que é asqueroso, que nós vivemos como algo menor, mas nós somos vencidos por ele. E o que ele come? O sangue podre das carnificinas. Isso é o que é grotesco no Augusto dos Anjos. O sangue podre das carnificinas. A gente enche a boca para falar, mas parece que é a podridão que já sai da nossa boca e a... Olha só o que o verme é. Só a imagem de verme já é asquerosa. Só a imagem de verme já é algo grotesco, já é algo desagradável, é algo, de novo, antipoético. Agora, não antipoético no sentido estético, mas antipoético no sentido semântico, no sentido de significado. Já o verme, este operário das ruínas, que o sangue podre das carnificinas come, e aí nós temos uma construção bastante mental dessa metáfora e do hipérbato, da inversão, que come o sangue podre das carnificinas. Já o verme, que come o sangue podre das carnificinas, e ele faz uma inversão sintática. Esse é o hipérbato. Já o verme, que o sangue podre das carnificinas come. Quem come? O verme, certo? Por isso que é importante a gente ter a gramática bem clara na nossa cabeça. Quem é que conjuga o verbo comer nesse caso? Verme. O verme come. Muito bem, o sujeito de comer. Quem é o sujeito do verbo come, nesse caso? Verme. Isso ajuda você a interpretar o poema. Vamos lá. Já o verme que come e a vida em geral declara guerra. Peraí, a vida em geral declara guerra. Quem é vida? Eu. Eu, carbono e amoníaco. Eu, epigênese da infância. Tive vida. Eu sou vivo. Eu sou a vida. E o verme declara guerra à vida. E o que acontece comigo? Eu perco. Eu perco a vida para a morte. Parece bastante óbvio, mas esta vitória está na morte que é personificada, se é que a gente pode chamar isso de personificação, mas que é metaforizada no verme. E a vida em geral declara guerra. Ele declara guerra com a gente e a gente morre, e a gente perde, e a gente é vencido. Anda a espreitar os meus olhos para roê-lo. E aí ele faz o fecho
último terceto, no segundo terceto, na última estrofe, na quarta estrofe, ele faz o fechamento. O verme anda a espreitar os meus olhos para ruí-lo. E essa metonímia é muito legal porque o verme está me olhando no olho. O verme está bem assim, olhando para mim e fala: eu vou comer esse olhinho gostoso seu. E há de deixar-me apenas os cabelos. E aí você faz a imagem da caveira, que é uma imagem de morte bastante comum para o ser humano. Ver a caveira, ver os ossos é algo extremamente é algo que fragiliza muito a gente, porque a gente sabe que a gente vai acabar daquela maneira, na frialdade inorgânica da Terra. Então aquela monstruosidade, o zodíaco, a escuridão, tudo isso vai acabar na inorganicidade da Terra. Olha que demais isso. A Terra volta nas questões químicas que foi do início. Aquele carbono e o amoníaco, eles vão acabar no inorgânico da Terra, em outro composto químico. E assim nós continuamos com moléculas, mas sem vida. Sem vida na Terra. Não é lindo isso? Vocês me desculpem, eu me empolgo muito. O Augusto dos Anjos, ele é muito fantástico, demais para o meu gosto. Ele traz uma reflexão sobre a vida de uma maneira nihilista, ou seja, negativista, nihilista, ou seja, sem um sentido para a vida, como a vida não tem sentido, como a vida se apaga, como a vida termina, e aí, para que vivemos, se já vai tudo acabar mesmo? Não, o nihilismo, vocês podem procurar um pouco mais, que ele tem um lado positivo e um lado negativo, mas no caso do Augusto dos Anjos nos leva ao pessimismo, né? A desacreditar na humanidade, a desacreditar de algum sentido para a vida, que afinal de contas, para que serve a humanidade? Bom, essa é a ideia para vocês refletirem um pouco sobre a língua portuguesa, o quão rica ela pode ser para expressar nossas ideias, nossos pensamentos e sentimentos. Por mais que você talvez não goste do Augusto dos Anjos ou que ele cause um certo estranhamento, é esse um dos propósitos da poesia, causar esse estranhamento, trazer esse desequilíbrio para esse cotidiano mais comum e simples que a gente sempre vive. E Augusto dos Anjos é um poeta do pré-modernismo, que nós vimos hoje aqui um poeminha dele, né, que tem tantos outros fantásticos, para nós podermos desfrutar um pouco dessa maravilhosa língua portuguesa. Um beijo para vocês, até mais, inscrevam-se no canal, curtam o vídeo, compartilhem, mostrem para aquele seu amigo que provavelmente vai dar aquela enjoada, aquela gorfada na hora que ela ouvir o sangue podre das carnificinas, só para dar uma zoadinha nela ou nele. E um bom português para vocês. Até mais! Yeah.